Olá, sabia que a mediunidade pode te beneficiar? Eu quero conversar com você hoje sobre os benefícios da mediunidade. Normalmente, quando se fala em mediunidade, sempre aparece o aspecto religioso da mediunidade, do quanto você vai estar de uma certa forma, obrigado a fazer o bem para os outros, a trabalhar para os outros e viver para os outros. E nem sempre essa é a opção que eu vejo que as pessoas que me procuram no consultório têm. As pessoas que chegam aqui ao meu consultório, muitas vezes elas estão ligadas, né, a problemas bastante corriqueiros, materiais, escolha de trabalho, escolha de um relacionamento amoroso, lidar com situações que possam ser difíceis e normalmente naquele momento que a pessoa chega ali trazendo os problemas da vida pessoal, aquela pessoa não está pensando em trabalhar para os outros, em se dedicar para os outros, num compromisso espiritual. Então, o que eu observo nesse momento? Eu percebo que aquela pessoa que tem a mediunidade, ela tem recursos e talentos que ela nem imagina que tem. E eu tenho visto o quanto a mediunidade, mesmo que a pessoa não conheça, mesmo que a pessoa não saiba bem lidar com essa mediunidade, ela vai apontando caminhos de saída para a pessoa, da saída dos seus problemas e abrindo caminhos para a realização dos objetivos que essa pessoa tem para ela mesma. E é sobre isso que eu gostaria de falar para você hoje. Então, inicialmente, né, sempre me chamou aquela fala de Jesus no Evangelho, quando ele diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu sempre fiquei curioso com essa frase. O que significa ser chamado e o que significa ser escolhido? O chamado foi aquele que teve a escolha de seguir o chamado ou não. Aquele que foi escolhido não teve escolha, ele tinha que seguir a convocação que ele foi alvo dela. Mediunidade, eu acredito que possa ser interpretado dessa forma. A pessoa não pediu para ser médium, ela se descobre médium. E a partir daí, ela vai ter nessa condição um conjunto de fatores e possibilidades que pode ajudá-la muito. Inicialmente, existe uma certa diferença entre dois termos, paranormalidade e mediunidade. Paranormalidade é aquilo que depende da própria pessoa. Então, ver um espírito sair fora do corpo, ter uma premonição de futuro, é coisa que depende da própria pessoa. Podemos chamar isso de paranormalidade. Quando nós falamos em mediunidade, nós estamos falando de uma paranormalidade que encontra outros seres espirituais. Então é como se fosse encontrar alguém que está lá do outro lado, no mundo invisível. Kardec chega a falar em faculdades anímicas, que se referem à paranormalidade, e faculdades mediúnicas, no sentido que nós chamamos de mediunidade. Mas para simplificar as coisas, ele preferiu denominar tudo de mediunidade. Nós vamos lembrar então que existe aquela faculdade que depende da própria pessoa, por ela mesma, e a mediunidade que aponta para um encontro com outras consciências no plano espiritual. Nós vamos colocar isso de uma forma conjunta, tá? Bom, benefícios da mediunidade. Um primeiro grande benefício é a conexão espiritual. Todo o indivíduo que tem um certo potencial de mediunidade, ele se percebe fazendo parte de um todo maior. Ele se sente amparado
pela espiritualidade, ele se sente amparado pelos seres de luz, ele sente que nos momentos de maior dificuldade ele não está desamparado. É o que nós podemos chamar de fé. Essa fé, ela dá um sentido de vida. Ela anima uma pessoa a seguir um propósito de vida, ela anima uma pessoa a persistir num ideal de luta. Então, esse sentido de conexão espiritual que a mediunidade traz, faz com que a fé não seja só um sentimento, mas que se torne também uma experiência e uma verdade importante para a própria pessoa. Então, a fé, nesse sentido, ela torna o indivíduo mais capacitado a sustentar longos esforços, a persistir no seu sonho, no seu objetivo, se sentindo amparado e protegido. Então, vamos dizer que esse é um primeiro benefício da mediunidade enquanto uma espiritualidade prática. Um segundo grande benefício é o que nós podemos chamar de uma conexão mental que o médium tem com pessoas, com informações, com situações. Então, o médium ele percebe que ele está conectado com um mundo de conhecimentos, um mundo de possibilidades. Um autor da psicologia chamado Carl Gustav Jung, ele chega a falar em sincronicidade. Sincronicidade significa uma associação de eventos aparentemente não conectados. Como se fosse assim, você está pensando em conhecer um determinado assunto e você encontra uma pessoa na rua que conhece muito daquele assunto. Ou então você está procurando um curso para fazer e aparece um folheto de um curso desses que você gostaria de fazer na sua frente. Isso aponta para aquilo que a gente chama dessas conexões mentais que existem entre todas as coisas, todas as pessoas e todas as situações. O médium é aquele que ele tem uma facilidade maior de existir dentro desse conjunto de conexões, de uma certa forma, uma facilidade maior para perceber essas conexões e, a partir daí, ele consegue se situar melhor nos seus projetos de trabalho, nos seus projetos de relacionamentos, conseguindo, de uma certa forma, abrir caminhos de uma forma mais tranquila. Um terceiro ponto aqui, talvez seja o mais prático desses benefícios aqui que eu vou dizer, é uma conexão relacional que o médium tem com as pessoas. Porque é natural para aquele que tem uma certa mediunidade sentir o que a outra pessoa sente, perceber o que possivelmente é o pensamento daquela outra pessoa. Então é como se fosse assim, aquele que é médium, ele tem uma prontidão para ter um conhecimento mais próximo daquela pessoa que está ali na frente dele. Isso pode ajudar essa pessoa em qualquer atividade ou profissão que ele ou ela vier a ter. Se você imaginar, por exemplo, um cabeleireiro, né? Ele vai perceber ali como que o cliente dele está, o que ele está sentindo, o que possivelmente ele vai estar pensando, vai fazer o trabalho dele, a pessoa, o cliente ali vai se sentir muito bem atendido, muito bem amparado por aquele profissional e vai dizer o quanto foi bom ter procurado aquele profissional para aquele trabalho, porque ele ou ela terá se sentido amparado, atendido e acolhido nesse atendimento que teve por aquele cabeleireiro. Como poderia ser o dentista, como poderia ser o médico, como poderia ser o contador, o vendedor, qualquer pessoa. Essa possibilidade que o médium tem de entender o mundo dos sentimentos e o mundo dos pensamentos da outra pessoa
sempre vai criar uma possibilidade de conexão no relacionamento muito boa. Além do que, normalmente aquela pessoa que é médium acaba fazendo, sem que perceba, um transporte das energias que possam estar desequilibradas daquela outra pessoa. É o que é chamado do médium esponja. Ele absorve cargas sem perceber que está fazendo isso. Então, muitas vezes, uma pessoa procura um profissional, por ele ser um profissional, não por ele ser um médium, mas vai se sentir muito compreendida, no sentido que nós já falamos aqui, mas vai se sentir muito aliviado ou aliviada, né? Depois de uma conversa, depois de ter estado com essa pessoa por algum tempo, por estar descarregada naquelas tensões que aquela pessoa estava carregando consigo antes. Então, essa conexão relacional, ela acaba sendo de grande proveito no sentido prático daquela pessoa que tem essa mediunidade, mesmo que não tenha tanta consciência disso. E, por fim, uma conexão com o próprio corpo. O médium, ele acaba tendo uma sensibilidade melhor para perceber como que ele está se sentindo. Ele sente a necessidade do repouso, sente a necessidade de procurar a natureza. Ele percebe quando alguma coisa no corpo dele ou dela não está indo tão bem assim. E a partir daí ele pode acionar recursos, né, para se tratar ou procurar pessoas que possam ajudá-lo nesse reequilíbrio ou tratamento. Então eu quero dizer com isso que independentemente desse indivíduo que é médium trabalhar ou não ostensivamente ou objetivamente com a mediunidade, ele consegue uma conexão espiritual que vai fazer muito bem para ele, ele consegue uma conexão mental com o mundo de conhecimentos e informações que ele vai precisar, ele consegue uma conexão relacional com as pessoas com quem ele convive diretamente, que vai facilitar muito o dia a dia relacional dessa pessoa, e ele consegue perceber e cuidar melhor da própria saúde e, com isso, manter uma condição de vida melhor. Então, a mediunidade é útil, a mediunidade é proveitosa, torna a pessoa mais disposta e mais capacitada para interagir com as pessoas com quem a pessoa vive. Pense nisso. E nós vamos continuar a nossa conversa no próximo vídeo. Até lá!